Agora no Band Cidade, o nosso quadro O Assunto é com o prefeito Léo Moraes. Prefeito, seja bem-vindo, muito boa tarde. Parabéns, feliz aniversário. Foi ontem mesmo o aniversário ou foi só comemoração? Foi ontem, 11 de janeiro. Obrigado por estar aqui contigo, Honorato. Obrigado por abrir as portas, obrigado à Band, ao programa Band Cidade. Ontem eu fiz 42 anos. 42 aninhos, Isso, olha aí o exatamente. prefeitão. E, inclusive, completando um ano de gestão com uma notícia que eu creio que é muito motivadora para que o senhor cada dia entregue mais à sociedade, que foi uma avaliação estratosfericamente positiva como a melhor gestão do país, o prefeito mais bem avaliado pelo Instituto Veritá, é isso? Foi o prefeito de capital mais bem avaliado do país. Agora, esse não é o ponto de chegada, né? Não tem uma bandeira quadriculada ali que a gente fique tranquilo, mas também, de alguma maneira, é uma bússola sobre o trabalho que nós almejamos para Porto Velho. Eu falo com tranquilidade que são desafios, muitas vezes, quase insuperáveis, porque existe uma tríade muito problemática quando eu falo a respeito da nossa cidade. É uma cidade com baixo poder e capacidade de investimento, é a pior entre todas as capitais do Brasil. É uma cidade com dimensão continental, é a maior capital disparada de todo o nosso país e é uma capital fronteiriça. Então a gente acaba tendo que, por obrigação em porta aberta, receber, por exemplo, na área da saúde, a população da Bolívia, de outros países, bem como também do sul do Amazonas, Acre e também interior. Então, a gente fica motivado, ficou muito agradecido, muito honrado, o carinho da população por acreditar, por compreender, pela paciência e pelas críticas construtivas, que nos colocou na condição de ser, sim, o prefeito mais bem avaliado entre todas as capitais do país, pelo Instituto Veritas, que fez mais de 100 mil entrevistas em todas essas capitais, e também saiu pela Atlas Intel, com o UOL, essa foi ligada à CNN Brasil, e a Atlas Intel ao UOL, que apresentou também Porto Velho como a terceira capital mais bem avaliada do país. Então, a gente já sabe o que nós queremos e nós temos trabalhado com muito afinco, com muito comprometimento e muito profissionalismo para que a gente consiga realizar entregas reais para a população. Já dá para ser candidato a governador? Dá não. Não, dá não. É um ano de eleição, né? É um ano de eleição. Como é que o senhor está avaliando esse ano, o prefeito? Porque nós tem vários elementos que podem tornar um ano meio que incerto, digamos assim, porque nós temos Copa do Mundo, temos eleição, temos vários feriadões aí que vão se prolongar, enfim, tem muitas adversidades que vão ocorrer. O senhor está tranquilo com o que pode ser executado mesmo assim? Como é que o senhor está vendo esse momento? Embora não sejam eleições municipais, mas mexe com o cenário, né? Veja bem, sobre capacidade de investimento, nosso investimento era 3%. Estou falando de cidades, capitais que têm 28% do seu orçamento para investir em políticas públicas. 30%, 33%, 22%, a gente tinha 3%. E o apontamento diante da nossa realidade é 0%. Então, nós realizamos operação de crédito que a gente possa acessar programas específicos, bem definidos, com acompanhamento dos órgãos para realizar a execução. E nós tivemos, mesmo diante desses desafios, dessa frustração de 2025 orçamentária, nós fomos superavitários diante do desenho que foi realizado. Mas isso não foi sobre aumento de receitas, por exemplo, mediante da própria máquina, mas sim uma redução de custeio, onde existiu um enxugamento de processos continuados, para que a gente pudesse reinvestir na nossa cidade. Esse é um ano muito atípico, eu concordo contigo. Provável que seja o menor ano de todos os últimos, porque nós temos encavalados muitos feriadões, nós temos Copa do Mundo, nós temos eleição realmente. Agora a gente tem um planejamento em curto, médio e longo prazo. E a gente tem conseguido, com muito esmero, com muito afinco desse time, secretários eminentemente técnicos, em sua grande maioria, amam e se dedicam fora do seu horário de expediente ao que fazem. E por isso nós tivemos esse resultado satisfatório. Agora é dobrar a carga, é ter ainda mais injeção de ânimo, mais espírito público, mais espírito de corpo para que a gente possa realmente fazer a diferença. Prefeito, o orçamento para esse ano
Pode ser algo que venha a frustrar expectativas que o senhor tem em termos de grandes investimentos para Porto Velho, porque, salvo o engano, foi 2,86, 2 bilhões 860 milhões em carga disso para 2025, o qual o senhor executou. Já pegou um orçamento que foi finalizado de 24 para 25. Agora foi construído o orçamento da gestão Léo Moraes, junto com a Câmara e com os debates, né, feitos com os órgãos competentes e até a própria comunidade. Mas parece que não houve avanço em termos de, pelo menos, valores previstos para esse orçamento de 2026. Como é que ficou? Exatamente, ficou muito próximo, ficou até menor, 2 bilhões e 800 milhões, porém, é um orçamento mais factível, mais realista, né? Nós tivemos uma frustração de mais de 140 milhões, onde você tem que cortar em diversas áreas para que você possa fechar o ciclo orçamentário e que você possa realizar as entregas previstas. Então agora tem mais essa identidade, tem mais essa marca, nós priorizamos as áreas que são mais sensíveis, nós tivemos que fazer muito com pouco em caixa, sem comprometer o final do ano e a prestação de contas da gestão, tanto o CPF quanto o CNPJ. E agora a gente tem conseguido trabalhar essas áreas que já conseguimos realizar as entregas reais a respeito de governança. Governança é exatamente isso, você conseguir realizar o teu planejamento, junto com transparência, que nós ganhamos todos os selos que estavam em disputa no ano de 2025, vale aqui um parênteses, que aumentamos o selo de transparência do Tribunal de Contas e da Associação dos Tribunais de Contas, e selo diamante, uma das poucas cidades, se não me engano são 2 de Rondônia e poucas de todo o país. E também, pela primeira vez, a nota 10 da CGU em relação às boas práticas e também acompanhamento dos processos. Isso nos ajuda porque a gente se aproxima, as pessoas se sentem mais seguras e melhora a nossa capacidade de entrega com a política pública mais assertiva. Eu tive a oportunidade de conversar semana passada, com o secretário Jaime Gazzola, e aí um dos questionamentos que eu fiz ao secretário foi justamente esse posicionamento do Executivo com os demais poderes. Eu acho que essa transparência vem em cima também de um diálogo, de uma abertura em se tratar a coisa pública como ela é pública. E aí eu questionava ele sobre o hospital, o tão sonhado hospital de Porto Velho, que foi anunciado pelo senhor recentemente, veio até o ministro da Saúde, já foi desenhado que a manutenção do hospital vai ser por parte do governo federal, mas há uma contrapartida imensurável, não só na força de vontade política, como também de possibilidade propriamente da execução e a implantação deste hospital. Como é que vem sendo tratado, prefeito, essa questão? Nós temos uma previsibilidade de quando a gente pode ter aí já isso sendo entregue à sociedade na prática? Bem, esse era um sonho de décadas, né? O sonho da vida do porto-velhense, né? E a gente conseguiu avançar no único projeto possível e execuível, que era possível de executar, diante da nossa realidade de baixa capacidade de investimento e pouca grana para realizar essas entregas. Que é um projeto que é trabalhado em 3 eixos. Nós dialogamos com a UNI, a professora Marília Pimentel, que já estava avançando, o interesse de avançar e não encontrava um porto seguro, encontrava realmente uma retaguarda em relação ao hospital universitário, e a gente já estava no nosso plano de governo, já constava o hospital municipal. Então nós dialogamos com ela, fomos até a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é uma empresa vinculada ao Ministério da Educação, e apresentamos a necessidade de pavimentarmos a história do Hospital Universitário Municipal. E não era prioridade a princípio da EBSER, já estava discutindo Boa Vista e outros lugares. Nós somos a única capital que não possuímos hospital municipal e uma das 2 que não possuímos hospital universitário. Além do que, ele é sustentável, porque a capacidade de eu realizar o pagamento de custeio é muito alto. Para você ter uma ideia, na EBSER, essa empresa brasileira, um leito ano custa cerca de 1.500.000 a 1.800.000. Se eu estou falando que diante de um orçamento de 2,8 eu só tinha 3% de investimento para todas as áreas, então eu teria cerca de 90 milhões para fazer tudo em Porto Velho. Imagina que 150 leitos custam quase 300 milhões, 3 vezes mais do que o máximo que eu teria para fazer tudo em Porto Velho. Então, a empresa brasileira trouxe a sua comissão, emitiu um parecer, um relatório conclusivo que demonstrava que o interesse seria ou fazer uma construção, ou um aluguel, ou uma aquisição. Eles apontaram que a necessidade aqui seria uma aquisição e indicaram qual seria a melhor unidade. Afinal, eles visitaram os hospitais públicos e privados de Porto Velho e apresentaram um relatório. Baseado nesse relatório, foi realizada uma aquisição para que a gente possa começar. E a parte boa, que a Prefeitura
se programou em previsibilidade, em programação e provisão de recursos, a ponto de já ter feito ano passado esse contrato e essa aquisição. E já ter feito, inclusive, o pagamento dessa primeira parcela. É importante que se diga que a nossa parte do município foi muito acelerada. Então, agora, em 2026, já em janeiro, é para ter a conclusão desse processo e encaminhamento mediante. Aí é muito desprovido, é de ser desprovido também dessa vaidade de dizer que a gente que vai tocar isso ou aquilo. Não. Por quê? A prefeitura, o contrato é sim Porto Velho, é sim SUS, é sim para a regulação das nossas UPAs, por exemplo, das nossas policlínicas, para que esses pacientes sejam encaminhados para esse hospital universitário. Isso também até ajuda a desafogar o que é por obrigação fazer, que é do governo do estado, porque desafoga até mesmo parte, minimamente pelo menos que seja, o hospital de base, o Hospital João Paulo II. E lá a gente está falando de um hospital que vai permitir que os alunos se aperfeiçoem, vai permitir, por que não, que nós tenhamos novas especializações, novas residências e que eles fiquem em Porto Velho posterior à sua formação. E agora fica em cargo, sim, da UNI, logo passado esse janeiro, para que eles estabeleçam a relação de contrato com a mantenedora, que é a EBSER, e a previsão do governo federal, através da EBSER e da UNI, é que já no segundo semestre de 2026 nós tenhamos atendimento no Hospital Universitário Municipal. É uma grande conquista em um tempo muito rápido, de forma muito recorde e muito assertivo, para a gente conseguir minimizar esse problema histórico que nós temos na nossa cidade. O prefeito ganhou hora extra? Não. É porque o senhor... Rapaz, eu tá 24 horas no ar, pelo que eu vi. Não, a gente vai aguentar pagar a hora extra do prefeito. Tem trabalhado bastante, né, prefeito? Mas eu sou... Um ano de atividade, o que não sei se aí daria para falar sobre, ou algo próximo, o que frustra o prefeito e qual o tamanho do otimismo do prefeito agora indo para o segundo ano de mandato e aí tendo uma gestão mais pautada naquilo que ele vem construindo nesse seu primeiro ano, a partir de um orçamento, de um conhecimento da própria máquina, porque uma coisa é quando o senhor tomou posse, outra coisa é quando o senhor está vivendo a máquina propriamente dito ali naquela prática e tudo mais. Não sei se frustração, mas uma reprovação que tem uma pequena parcela da população que para eles quanto pior, melhor. Sempre tem, né? Sempre tem. Tem uma parte mínima até da humanidade que é contra tudo e contra todos, que é uma ínfima minoria, associada às pessoas que participavam da administração anterior e acredita que fazer esse enfrentamento é saudável ou traz capital político ou votos para alguém. A gente lamenta porque mesmo as pessoas mais céticas, as pessoas mais pessimistas já têm visto a cidade ser transformada. E essa transformação passa pela presença das pessoas nas ruas. Estou falando agora, a gente está finalizando. Ontem foi a última noite, o último dia do nosso Natal Luz, no Parque da Cidade. O recorde histórico que nós tivemos de pessoas em circulação naquele espaço foi 423 mil pessoas no Natal anterior. Nós fechamos esse ano com 905 mil pessoas circulando lá. O primeiro Natal que, além de iluminar e trazer atividades interativas para aquele espaço, iluminou as nossas avenidas comerciais. Pela primeira vez, iluminamos os distritos de Porto Velho e os prédios históricos da nossa cidade. Então, algo inovador. E isso traz uma ponta de decepção e uma frustração aí sobre política pública. É aquela máxima que eu acho que realmente prevaleceu por muitas décadas. O que você constrói, o que você faz por baixo da terra, não te traz voto, não te traz relevo eleitoral. E hoje o passivo que nós temos pela falta de drenagem, pela falta de macrodrenagem, de tubulação, é muito grande. A população, isso é um calo que realmente aperta no sapato do cidadão de Porto Velho. Então a gente teve muitas medidas criativas, inovadoras, eco-bueiro, primeiro eco-bueiro que você tira aquela cesta para fazer a limpeza, eco-barreira nos nossos canais e nos nossos igarapés, também importante, além de novos canais de dreno que realmente trouxe resultado aonde nós já atuamos. Por exemplo, Rio de Janeiro com a Vieira Caula, por exemplo, Rio de Janeiro com a Rio Madeira. Isso são resultados palpáveis, só que nós precisamos intervir e entrar em todas as áreas de Porto Velho, além da macrodrenagem, que é um investimento profundo que tinha um apontamento de 2 bilhões de reais. Porto Velho, nessa nova gestão, foi a terceira cidade que mais teve projetos pré-aprovados do PAC de todo o Brasil.
Isso nos permitiu ter acesso a 200 milhões de reais para fazer macrodrenagem. Nossa parte já foi encaminhada, já está com o governo federal para análise, que a gente quer começar a executar na nossa gestão algo que realmente é muito importante. Então, uma frustração de política pública, a falta de apoio e observação e sensibilidade sobre drenagem, sobre o que vai por baixo da terra, e uma decepção ou uma reprovação é aquela galera do quanto pior, melhor, para que eles façam palanque político, que isso não traz resultado, não traz dividendo e mostra muito, não sobre a gente, sobre a gestão, mas mostra muito sobre o caráter de quem promove isso. Mas o senhor tem respondido isso de forma muito coerente. Trabalhando. Trabalho. E eu, se me permita, até aqui já é uma opinião do apresentador, né, da emissora e tudo mais, o senhor tem provado que as coisas que funcionam pode-se permanecer e até aprimorar. O Natal Luz é um exemplo disso. O senhor conseguiu dar uma robustez extraordinária para o projeto, tanto é que não só manteve, quanto aprimorou e despertou a atenção da população e quase 1 milhão de pessoas passaram por lá, né? Então, assim, eu acho que é muito importante virar a página quando se termina uma campanha política. O senhor fez isso com muita maestria. O senhor recebeu aqui o presidente da República, embora não tenha um alinhamento propriamente político, mas existem hoje as hierarquias e há uma dependência, sim, o município ele precisa do recurso da federação, do estado e por aí vai. Então, eu acho que essa postura que o senhor tem adotado faz com que seja um crescimento constante do nome Léo Moraes, mas, acima de tudo, da nossa capital sendo resgatado. Eu acho que o pertencimento ele vem a partir destas ações que o senhor vem desenvolvendo com muita pontualidade. Colocou a nossa litorina para rodar, a locomotiva, enfim, são fatos que já ficam marcados. E comprovado também, prefeito, que não impede que as outras linhas de frente permaneçam com atividade. Pode-se investir na cultura, no lazer e continuar dando assistência na saúde, na educação e na infraestrutura. 2026 deve ser marcado por ampliação dessas ações que o senhor já vem demonstrando que dão resultados positivos? Certamente. Aqui ninguém está acima do interesse da nossa gente. Não existe desavença ou posição política antagônica que faça prevalecer em decorrência da necessidade do nosso povo, que está lá na ponta da corda precisando dos serviços básicos. Então, a gente quer fortalecer e incrementar muita parte da infraestrutura. É bom que se diga, né? Nós tivemos as precipitações, as chuvas dessa temporada, ao invés de começar em novembro, começou em setembro. Então, nós tivemos uma chuva severa. Com volumes jamais vistos, né? Para um curto espaço de tempo. Então, os fenômenos climáticos estão mais abruptos e mais rigorosos. Isso é, secas, estiagem mais áridas e mais duras. E ao passo que logo meses depois já vem também a época da água com muito mais abrangência e com muito mais volume de água. Então a gente tem que apertar e acelerar o passo. Na parte de infraestrutura, que nós já fizemos milhares, inclusive, de intervenções nas ruas, novo asfalto e muito serviço de drenagem. É bom que se diga que a gente tem dado essa atenção em várias das áreas. Nós finalizamos agora Capão da Canoa, finalizando só essa parte da Energisa, pouca coisa e depois meio fio e calçada. Também a parte da Zona Sul, da Zona Leste, do Parque Amazônia, que é a Comissão de Fiscalização, empresa saindo, querendo abrir mão do seu serviço. Enfim, a parte da saúde, que nós colocamos corujões para funcionar na Leste e na Sul, que ajudou a desafogar as nossas UPAs, inclusive com médico pediatra, novas especialidades, 6 máquinas de raio-x de última tecnologia, que era um grande problema, ia lá na UPA da Zona Leste, meses quebrado, mamógrafo, 3 anos e meio sem mamógrafo funcionando, novos médicos especialistas como oftalmologista, ginecologista lá no SEM, entregamos a unidade Rafael Vaz e Silva com 24 especialidades, unidade de saúde do Três Marias há 14 anos que não entregavam, parada, a obra está lá entregue. Manuel Morim de Matos, não somente um prédio, mas com a mobília, com a parte da regulação, com toda a parte dos nossos profissionais atendendo a população, entrega da unidade do Teutônio, logo mais teremos pedacinho de chão, logo mais iremos também ingressar e entrar em áreas que existem vazios assistenciais, como é o caso dos conjuntos habitacionais, Orgulho do Madeira e tantos outros. Parte de mobilidade, muitas intervenções necessárias, que a gente facilitou o fluxo, sinalizou melhor, colocamos não só sinalizadores e sonorizadores, onde existem radares que foram instalados no finalzinho da gestão anterior. Nós conseguimos anular 114 mil multas, porque a população não tinha conhecimento por onde passava, que isso não existe, não tem cabimento
investimento, embora eu respeite a segurança jurídica do contrato que foi celebrado no passado. Diminuímos a tarifa de ônibus, que era a segunda mais cara do país entre capitais e hoje é a mais barata. Entregamos o ônibus da inclusão, que é novidade em toda a região norte do Brasil. Crianças com TEA podem se deslocar para suas terapias e para as clínicas de forma gratuita. Novos ônibus das pessoas com deficiência, que nós inclusive divulgamos hoje, agora há pouco. Também tecnologia de GPS e de internet em relação a esse transporte coletivo. O senhor falando de transporte, essa tarifa do ônibus ela é permanente ou vai ser um período Não, é uma específico? tarifa permanente, lógico que existem. A conta está fechando? Contratualmente, porque qual foi a discussão? Acho que eu até vim aqui e falei naquela época. A discussão é o que? Você diminui a tarifa do ônibus, você aumenta o número de usuários, a bilhetagem. E existe o mesmo custo permanece e você consegue aumentar a receita. Porque existe uma parte que, por legislação anterior e da gestão anterior, quem contratou, inclusive quem realizou o certame desse processo da empresa, de que uma parte existe de subsídio. A outra parte é o que o cidadão paga para conseguir acessar o serviço. Isso daí, se eu diminuo, e não é o conjunto total do valor que é cobrado, porque a outra parte é subsidiado, eu diminuo de R$ 6,00, por exemplo, para R$ 3,00, eu aumento uma bilhetagem que comprovou-se que realmente faz diferença e que permite que as pessoas circulem em mais. Eu gastava X para transportar 10 pessoas, só que eu tinha uma capacidade de 50. Eu continuo gastando o mesmo X, só que hoje eu transporto 30, 40, bem até mais, 50. porque tu não o recurso ele gira. Tu não então, alcançou a totalidade do teto da circulação de acordo com a oferta desses ônibus. E mais do que isso, o comércio fica em euforia. A pessoa que precisa circular economiza, consegue colocar mais feijão na sua casa ou comprar o remédio do seu parente que está doente. Mas o comércio, por exemplo, que ele vai entregar o Vale Transporte, essa economia permite que ele abra um novo posto de trabalho, por que não uma nova loja, que ele invista no seu negócio e propicie a política mais importante que é viver em sociedade, que é a política do emprego. É quase tipo, quanto menos Estado, mais ações é o que tanto se fala privada que faz girar nesse modelo conceitual de liberalismo, de direita, disso, daquilo. Eu queria parabenizar o prefeito pela ação que, inclusive, foi desenvolvida no final do ano, embora a segurança pública seja dever do Estado, mas o senhor, de forma muito assertiva, uma parceria com a Polícia Militar, né, conseguiu intensificar ainda mais a segurança em áreas específicas, como foi o Parque da Cidade, dentre outros. Pegando esse gancho, o prefeito, eu gostaria de saber como é que está o planejamento da questão da Guarda Municipal Armada, que foi algo que assim, a sociedade teve uma adesão em massa sobre uma proposta do senhor, e todas as vezes que a gente conversa, a gente vê que o senhor está muito empenhado, só que tem limitações, está buscando os mecanismos. Se está havendo avanços e tudo mais, o senhor pode ficar mais um minutinho com a gente? Lógico. Vou fazer uma pausa rápida então, e daqui a pouquinho eu retomo a conversa aqui com o prefeito Léo Moraes, falando um pouquinho mais sobre as execuções realizadas em 2025 e o planejamento para 2026. Prefeito, Guarda Municipal Armada, como é que ficou esse projeto? A gente sabe que desde quando o senhor assumiu já vem trabalhando métodos para implantação. Como é que está a viabilidade? Bem, sobre a guarda e sobre a atividade delegada, que é algo muito, muito, muito interessante. A atividade delegada consiste em nós realizarmos pagamento pela prefeitura. É a primeira cidade do norte do Brasil que paga as forças policiais para elas estarem nas ruas, colocando ordem, combatendo a criminalidade, minimizando essa questão de criminalidade, trazendo sensação de segurança. É bom que se diga, como você já alertou, que a gente não está tomando, às vezes, a responsabilidade que isso é do Estado, é do governo, realmente. Mas, nos locais de grande circulação de pessoas e grandes eventos, a gente consegue colaborar e isso tem surtido um resultado fantástico. Essa atividade delegada, ela permanece, então? Ela permanece, a gente está com a gestão dela para os próximos meses, né? Já com previsibilidade. E assim, espaço alternativo, Parque da Cidade, já teve muita abordagem, já teve muito encaminhamento de delinquente para a central de polícia. Nós tivemos caso de roubo de automóvel, que já teve atuação da atividade delegada. Sem contar que está inibindo também, porque você tem a sensação de segurança. Imediatamente, Honorato, a farda da Polícia Militar, que é uma instituição de credibilidade, ali, cara, você já inibe fortemente a presença ou a manifestação da delinquência. E depois disso, as abordagens que são necessárias. Então, a gente está muito feliz com o resultado de algo inédito que acontece nesse momento em Porto Velho. Em paralelo a isso, nós estamos a poucos dias de já anunciar
a empresa que irá realizar o certame, o concurso público da tão sonhada Guarda Municipal. Então a gente traz aqui quase que em primeira mão. Isso, então, aqui daqui a alguns dias, para o avanço do processo. Exatamente. Inclusive, projeto que é de minha autoria ainda quando eu era vereador. Em 2013, apresentei um projeto para alterar a lei orgânica e criar a Guarda Municipal em Porto Velho. E entramos na gestão em 2025, apresentamos o projeto, encaminhamos à Câmara Municipal e ela já foi aprovada. Então, logo, logo, vai ter a empresa e nós vamos realizar, se Deus quiser, o concurso no final do ano de 2026. Prefeito, acabando, tem 30 segundos aqui o programa, eu queria falar um pouquinho sobre a cultura e o esporte e lazer, uma grata surpresa a performance do Paulo, né, à frente dessa secretaria, mas vai ficar para um próximo momento. Um grande abraço ao senhor, 2026 pujante para todos nós. Muito bom, obrigado Norato, obrigado Band Cidade, obrigado a todo o grupo, fiquem com Deus, o melhor está por vir, assim eu acredito, obrigado pelo carinho, pela acolhida, pela forma como me recebe, eu não tenho dúvidas que juntos nós vamos transformar a nossa Porto Velho, a nossa princesinha do norte vai voltar a sorrir cada vez mais e os olhos a brilhar. Obrigado. Perfeito, então. Muito obrigado mais uma vez ao prefeito Léo Moraes, hoje entrevistado do nosso Band Cidade Rondônia.